queria dar as boas-vindas a todos e a todas. Para a gente é um enorme prazer a gente poder contar com esse grupo, né? Um grupo, aqui a gente já vê docentes, a gente vê alunos, né? Vê diversos interessados numa temática tão relevante que é o ISD, né? Sempre essa sopinha de letras, né? Inclusive um acrônimo em inglês, né? Do que são questões ambientais, sociais e governança. E para a gente é um tema extremamente relevante quando a gente fala de gestão de projetos, né? Aqui eu sou a professora Graziela Comini, sou professora associada da Universidade de São Paulo, dou aula no Departamento de Administração e sou a vice-coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de Projetos da FIA. E, em paralelo, eu coordeno um centro voltado para a temática de empreendedorismo social pela USP, né? Então, por isso, para mim, é super importante. Hoje eu estou bastante feliz que a gente conseguiu juntar essa temática tão relevante, que, afinal de contas, né, como a gente pode fazer gestão de projetos levando em conta as questões ambientais, sociais e de governança. E assim, a gente, como eu queria abordar muito esse tema, e aí eu trouxe um amigo muito querido, né, faz parte do nosso corpo docente, né, que é o professor Orlando Nastri. Orlando Nastri, ele fez mestrado na GV com colegas meus assim incríveis. Ele se formou, ele teve uma passagem também internacional pela Stanford na parte de inovação. Ele também circulou o mundo, né? Foi trabalhar junto com o Grameen Banking, lá com o nosso querido professor Yunus, que que é criador do microcrédito, e ele, mais do que qualquer outros atributos que tem de monte, né, no que se refere à temática que hoje a gente vai abordar de ESG, ele possui experiência em projetos estratégicos, né, de ESG, particularmente em dois segmentos que são fundamentais quando a gente pensa dos impactos ambientais, né? Que é o agronegócio e mineração. Ele atua em vários cursos aqui na Fundação Instituto de Administração, ele é consultor de sustentabilidade no Instituto Votorantim, e ele trabalha com temas de economia circular, habitação social, investimento social privado, negócio de impacto, mensuração de impacto. Então, assim, eu tenho uma honra enorme de dividir esse webinar com o Orlando, né? Na verdade, eu acabei provocando ele para que ele pudesse organizar, né, algumas a importância desse tema para quem conduz projetos, né? Então, acho que o foco bem importante aqui é o que isso tem a ver com o gerenciamento de projetos, né? E a gente poder desmistificar também esse debate para que não fique só um debate no mercado de capitais, né? Assim, hoje a gente vê bastante fortemente, né, se a gente colocar essa temática ela é transversal, né? E a gente quis trazer aqui para a gente poder refletir sobre isso dentro do contexto de gerenciamento de projeto. Antes que a gente possa passar a palavra para o professor Orlando, só como a gente tem aqui um grupo grande de 90 pessoas nesse momento, nem todos conhecem a Fundação Instituto de Administração, então eu vou passar muito rapidinho, porque o importante aqui é escutar o Orlando. E aqui eu vou estar brevemente falando da Fundação, a Fundação Instituto de Administração, na qual eu sou supervisora e vice-coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de Projeto. Ele tem início lá na década de 80, né? Então, a gente é já uma mulher bem madura, a Fundação, né? Com mais de 40 anos, né? Então, a gente tem muita coisa, muita história para contar, né? E a gente foi um dos pioneiros em criação de MBA já na década de 90, e toda a discussão de inovação e projetos, ele já estava presente na Fundação Instituto de Administração. A Fundação, ela foi criada por professores da FEA, nós professores da FEA, né, nós somos responsáveis por esta gestão, fomos pioneiros na criação de uma fundação que pudesse servir como um locus de compartilhamento das nossas pesquisas, de poder utilizar o nosso conhecimento em projetos de consultoria.
Então, foi, na década de 90, um grupo de professores que criou, e isso acabou sendo acompanhado por outros departamentos dentro da universidade. A partir da década de 90, né, foram sendo oferecidos diversos MBAs, cursos de especialização, e no nosso caso, especificamente sobre o gerenciamento de projeto, a gente tem, particularmente na virada do século XXI, a gente tem aqui vários cursos de especialização voltado para gerenciamento de projeto, né? Na FIA, em 2014, né, a gente cria um próprio curso de graduação. A própria FIA vai tendo aí a sua total independência em relação à Universidade de São Paulo, o que faz com que a gente conte com especialistas de mercado e não apenas com professores da universidade, e que, então, a própria faculdade, foi criada uma faculdade de administração, a gente tem também uma excelência, né? Tanto quanto a gente tem na Universidade de São Paulo. Então, tem notas máximas do ENAD, a gente é certificado por os principais, né, instituições voltadas na área da educação e voltadas, no nosso caso, para a parte de gerenciamento de projetos, como o PMI. A gente tem certificações de MBA como a NAMBA e sobre o EACSB. Enfim, então a gente tem a Fundação Instituto de Administração, de fato, ela tem esse corpo, né, de conhecimento que ele é oferecido nos nossos cursos. Especificamente, no caso de gerenciamento de projetos, a gente tem uma grade onde temos um MBA em gestão estratégica e temos uma especialização. E temos cursos de menor curta duração, que é de fundamentos e de formação em gestão de projetos. A gente faz numa forma de carrossel, onde as pessoas podem começar com fundamentos e passando e aproveitando os créditos para a formação e especialização, né? A gente já está aí formando nossas turmas para o segundo semestre, então fica aí a dica para quem tiver interesse para poder, então, aí nos contactar. E a gente tem cursos de alguns módulos, né, que são específicos, que a gente viu que a gente mereceria uma abordagem um pouco mais parruda, né? Assim, isso já é abordado, por exemplo, o gerenciamento ágil já é abordado na nossa formação e na nossa pós-graduação, mas a gente achou que teria espaço para a gente criar um curso específico e mais ampliado. A mesma coisa sobre soft skills, né? Que a gente tem um curso específico para trabalhar com essas questões atitudinais e questões assim, de competências que o gestor de projeto tem, e aí a gente já tem aí para o segundo semestre para aqueles que se interessarem. Isso posto, né? Eu acho que é importante a gente dizer que, no nosso caso, do gestão de projeto, a gente tem todas as certificações, né? E somos considerados um ator relevante na formação de gestores de projeto, e, portanto, nesse acompanhamento de tendências, a gente viu que era importante a gente trazer esse tema que está na discussão de conselheiros, né, no mercado de capitais, quer dizer, e aí o nosso gestor de projeto que passa pelos nossos cursos, efetivamente tem que conhecer mais e saber como se apropria disso para que possa agregar valor para a sua organização. E é então, esse é o pano de fundo desse nosso webinar, que aí, então, passo a palavra para o nosso professor Orlando Nastri, que vai estar dialogando e a gente vai estar um tempo apresentando, contextualizando o tema, e a gente vai deixar a última parte, uns 20 minutos, para a gente poder fazer um diálogo com vocês a partir das dúvidas e das questões. Orlando, então, a turma é toda sua. Temos aí, já estamos com 100. Bom, boa noite a todos, boa noite a todos e todas. Gra, obrigado, prazer enorme. Eu queria publicamente aqui agradecer a FIA, a Graziella Comini. Acho que na vida a gente tem alguns modelos, algumas referências, e você foi uma referência, uma inspiração para mim, continua super sendo. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com mais de 100 pessoas, olha só que loucura, né? Mais de 100 pessoas do Brasil inteiro para discutir ESG. Então, a gente vai discutir projetos, gestão de projetos ESG, desafios que a gente tem enfrentado em diferentes mercados,
A gente vai discutir riscos, oportunidades, ferramentas, vai colocando aí as suas perguntas no chat, e a gente, ao longo do tempo, vai discutindo, no final a gente faz um bate-papo juntos. Vamos lá, então? Ok? Bom, gente, vamos lá. Nosso desafio é falar de projetos ESG. Para a gente falar, a gente precisa retomar que o pico de buscas por esse termo ESG está bombando, né? No Google, a gente nunca teve uma busca tão grande por temas sociais, ambientais e temas de governança nos últimos 5 anos. Então, uma explosão de buscas, e para quem acompanha aí o LinkedIn, acompanha as redes profissionais, isso tem acontecido muito. E por quê? Que é uma novidade? Poxa, a gente vai ver que não é bem uma novidade, mas acabou sendo algo que explodiu na pandemia. Uma das coisas positivas que a gente está vendo na pandemia, de fato, é essa entrada de uma agenda robusta de sustentabilidade nas empresas, nos negócios, projetos, em grandes companhias, mas também em pequenas e médias companhias. E aí a gente tem um papel do gestor de projetos nessa discussão. O gestor de projetos é uma figura fundamental, que vai trabalhar com métodos ágeis, como o Scrum, por exemplo, vai trabalhar com métodos tradicionais, como o Waterfall, vai ter que desafiar questões de escopo, custo, prazo, vai ter que se relacionar com várias pessoas dentro das empresas e fora das empresas ou das organizações. Então, um desafio grande aqui de gestão de projetos. Então, esse pico é pelo tema ESG que toma corpo, desafios sociais, ambientais de governança, mas também os gestores de projeto precisam cada vez mais se preparar para esse novo paradigma, essas novas tendências, novas oportunidades que estão surgindo. Então, eu quero fazer um desafio aqui para todos vocês, fazer uma interação, pedir para vocês fazer uma pergunta aqui, vocês acessarem mais de 111 aí pessoas do Brasil que estão nos assistindo. Acesse aí, por favor, menti.com, coloque esse código 75546900 e responda essa perguntinha para a gente. O que você veio buscar sobre gestão de projetos ESG? Já que as pessoas estão buscando no Google tanto essa informação, o que significa esse negócio todo? O que você veio buscar? O que você quer aprender? Qual que é a sua dor, o seu desafio, a sua oportunidade? Fala para a gente aqui. Daqui um minutinho eu vou abrir os resultados. Vai entrando, então, no menti.com, código 75546900. Vamos ver como é que está esse negócio aqui. Já temos várias perguntas, viu? Aqui, o tema realmente, ele, assim, como a gente já comentou, enquanto vocês respondem aqui no Mente, né? A gente não acredita ser uma moda, né? Assim, uma das primeiras colocações é isso, né? Será que é uma moda, não é? A gente crê que isso, né? Estamos desejando que isso seja internalizado realmente como um valor dentro das organizações. E aí, Orlando, eu estou muito feliz que a gente está contando hoje com uma pessoa que realmente é a minha musa inspiradora, que é a professora Rosa Maria Fischer, que eu soube que ela está aqui. A gente é uma honra enorme, viu? A gente contar com ela aqui no nosso webinar. Pena que a gente não pode dar palavra aqui às pessoas no webinar, a gente só está recebendo. Mas, Rosa, aqui recebo o meu abraço enorme aqui. Só estou aqui por você mesmo, viu? Mas vamos lá. Que honra, muito bom. Vamos lá, então, gente, ó, o que vocês estão falando aqui, benchmark, práticas, viabilidade de escopo de projetos, organização, troca de conhecimentos, né, entender como começa a abordar o assunto da empresa, saber o que o ESG tem a ver com GP, como associar alvos, né, mais subjetivos do ESG. Então, tá vindo mais aqui sugestões, já 36 interações, prática, como aplicar, como medir, monitorar, um desafio enorme realmente, a importância de critérios ESG, caminhos, conhecer, expandir, métricas, gestão de
uma empresa com filosofia e governança ESG, como implementar, reflexões da vida real. Poxa, muita coisa legal, gente. Então, tem um desejo aqui que vocês já estão temos um caldo, trazendo. hein? Ó, Orlando, a Tem. gente tem um caldo aqui. Olha, a gente está com pessoas assim super bacanas. Tem a Vanessa também, Pins, que está com a gente, que também é outra fera nesse assunto. Enfim, olha, estamos aqui com um grupo bem bacana. Vai lá. Que legal, muito bom contar com a Rosa Maria Fischer, com a Vanessa Finsky também aqui. Bom, então tem muita coisa legal que vocês estão trazendo. Tem um desejo aqui de entender métricas, de entender planejamento, gestão, ferramentas, de entender como é que aplica na empresa, se virou moda, entender de fato, ter conhecimento, aplicação. Então, tem muita coisa boa que vocês estão trazendo aqui nessa discussão. Então, muito legal escutar vocês, mesmo distante, aqui ouvir um pouquinho desses anseios que vocês trazem. Agora a gente vai, então, mergulhar nesse mundo e tentar responder algumas dúvidas que vocês estão trazendo, alguns desafios que vocês estão colocando. Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Perfeito, gente. Então, muito legal saber desses anseios, e a gente vai discutir que, de fato, as empresas cada vez mais estão adotando uma agenda ambiental, social e de governança e estão tendo resultado, rentabilidade, performance. Então, a gente não está aqui falando de uma discussão paralela aos negócios. A gente está cada vez mais discutindo algo que é incorporado na estratégia de um negócio e é central. É uma estratégia, né, faz parte da discussão dos principais desafios corporativos hoje no mundo. Então, quando a gente olha essa notícia que as empresas ESG estão tendo maior rentabilidade, significa que elas estão tendo maior resiliência, elas estão tendo menor volatilidade, estão tendo maior performance e resultado, respondendo melhor aos estímulos de mercado. E quando a gente olha fora do Brasil, também é verdade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico que mostra índices ESG, né, na Bolsa dos Estados Unidos nos últimos 5 anos, em comparação com índices de mercado tradicional, ou seja, estou comparando performance de companhias listadas, abertas, que têm a sua transparência, a sua governança no mercado de capitais, que performam melhor nos últimos anos em comparação com empresas do business as usual, ou seja, as companhias que são tradicionais, que não estão listadas nesses índices. Então, uma coisa bem interessante a gente olhar, em alguns momentos, essa diferença é muito imensa. Então, você tem uma quebra grande de performance entre empresas que estão listadas ESG versus aquelas que não estão, né, por diversos critérios. Esses critérios são auditados, são critérios avaliados no mundo inteiro, estão se aperfeiçoando ao longo do tempo. A ideia é que isso seja cada vez melhor, as métricas conversem com a sociedade e com os mercados. Mas vamos dar um passo para trás e discutir isso na visão de projetos. Então, nós aqui que estamos, né, mais de 100 pessoas, temos desafios de projetos, temos desafios em empresas, em organizações sociais, em consultorias, temos desafios em diversos lugares, em governo, enfim. Como é que a gente pode fazer diagnóstico, olhar esse panorama que está surgindo de ESG, entender os desafios para o gestor de projetos? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, no começo dos anos 2000, a gente tem aqui uma publicação do Global Compact, que é vinculado à ONU, Who Cares Wins, ou seja, quem se importa vence, numa tradução simples. E aqui trazia os primeiros parâmetros, os primeiros princípios em que o mercado financeiro estava se organizando em relação ao ESG. Então, o ESG surge oficialmente cerca de 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, mais ou menos. Ele surge do mercado financeiro, né, muito numa visão de proteção de valor, proteção de riscos contra as oscilações de mercado. Então, as companhias abertas, as companhias transparentes,
elas precisavam ter critérios para os seus investimentos, precisavam ter critérios para os seus relatórios, para a sua performance. Tem várias entidades financeiras que se juntam, estabelecem alguns critérios específicos para lidar com esses desafios, e ao longo dos últimos 15, 20 anos, isso vem se aprimorando até que a gente tem uma grande emergência, uma grande explosão dos desafios ESG hoje no mercado. E a principal driver, a principal pressão que a gente vem sentindo é a pressão da emergência climática. Não dá para a gente escapar mais desse assunto. O Acordo de Paris, lá em 2015, né, chancelou uma governança global para lidar sobre esse tema. Desde os anos 90, 80, 90, a gente vem discutindo mudança climática e a Terra vem aumentando a sua temperatura, as emissões de gases de efeito estufa estão aí, então a gente precisa, de fato, lidar com esses riscos estruturais. Então, lidar com esses riscos estruturais envolve entender que essa temperatura ela é proporcionada pela atividade humana. Então, se fosse uma influência apenas natural, nós não teríamos essa oscilação de temperatura hoje. Então, essa oscilação que a gente tem visto é uma oscilação causada, né, pela atividade do ser humano, pelas indústrias, pela logística, pelas operações, pelo agronegócio, por vários setores econômicos que têm a sua carga, o seu peso nessa discussão. E o desafio começa a vir para o gestor de projetos para fazer leituras desses aprofundamentos de riscos estruturais. Como é que eu vou pensar o meu escopo de projeto? Como é que eu vou pensar o meu custo, o meu tempo e a minha qualidade, sabendo que eu tenho uma conjuntura super desafiadora, uma conjuntura extremamente, né, desafiadora, que vai precisar ter novas respostas. Então, quais serão as novas respostas que o gestor de projetos dará para essa nova realidade da emergência climática? E a gente tem visto que isso está disseminado nos mercados, em todas as regiões do planeta. Uma boa indicação disso é o Fórum Econômico Mundial, que traz, nos últimos anos, os principais riscos de negócios pelos próximos 10 anos. E quando o Fórum Econômico Mundial traz esse risco, ele não quer dizer que são riscos ESG, são riscos de negócios. Quais são os principais riscos de negócios pelos próximos 10 anos? Quando a gente olha, boa parte são riscos ESG. Então, o próprio Fórum Econômico Mundial, que é um dos principais eventos mundiais de negócios, traz risco de emergência climática, risco de perda da biodiversidade, eventos extremos como chuva, por exemplo, falta de água, desastres naturais, desastres ambientais. Olha lá, doenças infecciosas, aqui a gente já está vivendo nessa pandemia nos últimos meses, sentindo na pele esses riscos, lembrando que esse fórum aqui foi no comecinho da pandemia, então ele traz uma leitura sistêmica dos desafios. Então vejam só, gente, a gente tem, ao mesmo tempo, riscos de sistemas de informação, isso é um risco de negócio. Temos riscos de ataques cibernéticos, hackers, isso impacta a competitividade, custos, impacta a performance, lucratividade, impacta a perenidade das companhias nos seus mercados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos diversos desafios ESG. Então, o ESG entrou na agenda do presidente, entrou na agenda dos diretores, dos conselhos. Essa é uma coisa que está no radar. Temos que tratar esse desafio, temos que dar respostas para esses desafios, né, de riscos de negócios e projetos. E as empresas estão dando essas respostas. Olha só que interessante. Mais 50% das maiores empresas globais já publicaram, né, algum compromisso, algum desempenho ESG nos seus reportes, e mais de 30% já assumiram metas para 2030. A gente está falando de companhias como a Walmart, ExxonMobil, Apple, né, AT&T, Amazon, as grandes companhias globais em número de faturamento.
elas estão publicando, né, seus desafios de ESG, assumindo metas e trazendo uma divisão, geralmente trazendo temas de governança e liderança das companhias, temas de estratégia e execução, fatores ambientais e fatores sociais. Como é que eu estou? Eu estou em qual estágio? Eu estou num estágio incipiente, um estágio inicial de engajamento, de consciência, entendendo que o ESG é importante? Ou eu estou lá na frente transformando mercados, transformando os paradigmas, os novos fatores de competitividade mediante projetos? Então, a grande alavanca aqui serão os projetos. A grande alavanca aqui, como é que a gente transforma essas companhias dentro de casa? Como é que a gente transforma a cultura, os rituais? Como é que a gente transforma essa gestão que vai levar para novos desafios, nova forma de fazer negócio? Então, isso já está acontecendo nas grandes companhias. Aqui a gente está falando de Fortune 500. As maiores companhias globais estão se movimentando nesses desafios. Quando a gente olha, é uma publicação recente aqui do John Elkton, que é um dos principais influências internacionais, é o criador do Triple Bottom Line, um dos grandes influenciadores da sustentabilidade no mundo. O que John Elkton vai trazer no seu livro aqui publicado no ano passado, Cisne Verde, um livro super legal que ele traz? Ele traz uma discussão desse deslocamento, né, dos projetos e negócios. Então, lá atrás, nós tínhamos companhias em que o resultado era o que interessava, as grandes companhias, elas privatizavam seus ganhos, né, e as externalidades, né, das suas perdas. Então, o negócio, ele é algo, né, segregado do social e ambiental. O que interessa aqui é o resultado financeiro. O que interessa aqui é a última linha, né, da demonstração de resultados da companhia. Lucro é o que interessa, né? The business of business is business, ou seja, aqui é uma discussão. O negócio tem que gerar resultado e ponto, não interessa muitos fatores sociais e ambientais. Isso até os anos 80, isso foi muito forte, ainda é muito forte, mas a gente vem por uma mudança nos últimos anos, trazendo uma visão do valor compartilhado, né, que é uma proposta do Porter, do Kramer, nos anos 2000, integrando negócios, sociedade e meio ambiente, para uma contenção de impactos negativos, ou seja, não estou falando ainda de geração de impactos positivos, eu estou falando em conter, em mitigar o meu impacto negativo e, com isso, ser uma companhia vinculada à sociedade, vinculada ao meio ambiente, porque as coisas estão completamente aqui interligadas. Eu não consigo mais atuar de maneira segregada como eu atuava lá atrás. Eu tenho novas pressões. Então, a barganha dos stakeholders vai aumentando cada vez mais, até que a gente chega numa discussão de uma visão de sistema, ou seja, o negócio, ele serve à sociedade. O negócio, ele serve ao meio ambiente. Então, não temos um negócio separado. Os negócios cada vez mais pressionados pela mídia, pelo consumidor, pelos reguladores, por governo, por ONGs, por empregados, de todos os lados. Não adianta mais escapar. E a gente tem visto que as empresas que se escondem, que não reportam seus resultados, que não endereçam esses desafios, são empresas fadadas a estarem, né, e não existirem mais. Essa é uma discussão muito importante para projetos, porque hoje o que interessa é a gente discutir negócios regenerativos, negócios que são bons para o mundo, não são os melhores do mundo, são negócios bons para o mundo, são bons na sua regeneração, nos seus impactos positivos, na sua transição energética, na sua nova forma de fazer negócios, seja num carro elétrico, ou seja, numa energia renovável que eu utilizo na minha operação industrial. Como é que a gente vai ter negócios bons para o mundo, em que os negócios servem à sociedade, servem ao meio ambiente, trazem soluções? Esse é um dilema que a gente tem visto, esse deslocamento de projetos e negócios
a partir da evolução da barganha dos stakeholders. E quando a gente pega toda essa discussão, a gente está falando aqui de riscos, de oportunidades, estamos falando de ferramentas, de negócios, de projetos, de stakeholders. Como é que a gente conecta isso com o principal guia de projetos internacional, que é o PMBOK? Ou seja, PMBOK, para quem não conhece, é um guia de gestão de projetos, traz as melhores práticas, as ferramentas, os artefatos, tem várias palavras técnicas que o PMBOK traz, mas, em linhas gerais, nada mais é do que uma grande organização de melhores práticas, de como fazer. Como é que eu faço um projeto? Que ferramenta que eu uso? O que dá certo? O que não dá certo? Será que eu tenho que usar uma ferramenta para o mercado e uma outra ferramenta para um outro mercado? Poxa, a gente tem visto as startups, modelo ágil, disrupção de mercados, o mercado financeiro está entrando em disrupção, mercado de investimentos em disrupção, mercado de mobilidade, mercado de alimentação, serviços. Poxa, tudo isso pode ser endereçado por soluções de projetos. Então, o PMBOK traz essa análise, essas ferramentas, e como é que a gente pode usar o PMBOK para os desafios ESG? E aí, gente, não é só para projetos ESG. Na verdade, uma coisa fundamental é o gestor de projetos, no seu perfil, no seu modelo mental, precisará sempre, a partir de agora, cada vez mais, considerar os fatores ESG. Então, o gestor de projetos que não considerar um fator de longo prazo, de perenidade, desafios sociais e ambientais de governança, não estará tendo a leitura do todo, não estará tendo a visão de longo prazo. Então, essa é uma discussão importantíssima que a gente precisa ter essa lente, essa atenção. O que o PMBOK nos traz, gente? Primeiro, ele nos traz uma visão nova de princípios. Quais são os princípios do gestor de projetos? Então, eu preciso ser um servidor, inteligente, respeitoso, atencioso, criar um ambiente colaborativo, envolver-me com as partes interessadas. Olha só que coisa interessante aqui. Stakeholders, partes interessadas. Isso aqui emergiu a discussão dos negócios. Antigamente, lá, gerente de projetos, poxa, não vou precisar olhar as partes interessadas, a comunidade, a mídia, os reguladores, ou até os envolvidos do projeto, os clientes internos que se relacionam com o projeto. Poxa, agora eu preciso me relacionar, eu preciso me envolver, eu preciso mitigar risco, eu preciso ter um plano, eu preciso engajar essa relação com as partes interessadas. Focando no quê? No valor. Não mais focando apenas num processo, mas focando num valor, na entrega de valor no longo prazo. Então, são alguns indícios que começam a vir no PMBOK que nos trazem uma mudança, ou seja, a gente precisa trabalhar por uma mudança. No final do dia, um projeto, ele é uma mudança. Vou trazer uma transformação. Eu preciso ter a capacidade de adaptação e resiliência. E num ambiente de cada vez mais desafios, ambiente de pressão ambiental, social e pressão por transparência, esse perfil, essa capacidade, essas competências são fundamentais, são importantes para a gestão de projetos. Então, gente, a grande mensagem, o PMBOK olha o ESG menos uma visão processual, mas sim numa visão de geração de valor final aos stakeholders. Então, eu vou ter a minha estratégia do meu negócio, eu vou ter o meu portfólio, programas e projetos, eu vou desdobrar projetos na ponta, implementar, e tudo isso está dentro de um ambiente organizacional, de uma empresa, de um governo, de uma ONG, qualquer organização que seja, mas o que interessa é pensar o valor final. Então, eu me interesso agora pelo valor final, gerado aos stakeholders. Estou falando de lucro aqui? Não necessariamente. Estou falando de resultado financeiro?
Não necessariamente, óbvio que essas coisas são importantes, necessárias para a viabilidade e futuro, só que eu preciso olhar um passo sistêmico, olhar a visão integral. Então, projetos enquanto visão integral, enquanto uma visão estratégica que contemple o ISD cada vez mais. O ISD, quando a gente olha o ambiente organizacional, as empresas, elas estão na sua camada interna, na sua visão, na sua caixinha, né? As companhias dentro da sua caixinha, só que elas têm a relação com a cadeia de valor, elas têm a relação com os efeitos externos das mudanças climáticas, com as regulações. Então, eu preciso olhar o ISD de todas as camadas, não apenas olhar o meu umbigo, a minha empresa, a minha relação, porém olhar o projeto dentro de uma camada maior de desafios e oportunidades. E quando a gente olha essa visão de gestão de projetos, tem uma coisa que o PMBOK traz, que se chama domínios de desempenho do projeto. Então, a gente sabe que é importante uma equipe num projeto, uma equipe estruturada, pessoas com experiência, com capacidade, com tempo alocado. O ciclo de vida de projeto, ele começa, ele termina, ele tem uma entrega, ele tem um resultado, depois o projeto acaba. A gente sabe que é importante planejamento, trabalhar no projeto, as entregas, as expectativas, medir, que é uma coisa que vocês comentaram aí nas expectativas no começo, mas é importante o relacionamento com as partes interessadas. Então, o ISD, ele cada vez mais estará nesta questão de domínio de projeto. Eu, empresa, me relaciono tomando dívida no mercado. A minha dívida cada vez mais será verde. Será um Green Bond, um Sustainable Linked Bond, será uma dívida verde, uma dívida atrelada a metas socioambientais. Eu, que tenho produtos, tenho marcas no varejo, eu preciso ter rastreabilidade, selos, certificações que vão garantir que as minhas partes interessadas estão contempladas, que eu sou uma empresa com uma cadeia de valor sustentável. Então, esses são projetos que a gente pode ter nesses domínios. E a discussão de definição de objetivos, definição de resultados, ela sempre passa aqui no PMBOK por uma discussão, primeiro, de baseline. Qual é a minha situação hoje? Emissões de carbono, escopo 1, emissões que a empresa promove, emissões de carbono na sua fábrica, por exemplo. Inventário de carbono vai te dar um baseline. Como é que eu estou hoje? Se você vai querer mudar essa relação de maturidade do hoje até o futuro, se você está numa relação incipiente para uma relação madura, fundamental, discussão do baseline. Então, o PMBOK vai trazer. Como é que eu faço um diagnóstico? Entendo qual é o meu ponto de partida. O mercado de carbono pode ser um exemplo, mas também pode ser diversidade. Quantas mulheres na liderança? Quantas mulheres no conselho de administração? Qual que é o baseline? Como é que eu projeto 5, 10 anos? Que avenidas de valor, que projetos eu posso implementar daqui 5, 10 anos para transformar esses indicadores de resultado? Essa é uma coisa importante que o PMBOK vai trazer. E, por fim, gente, só alguns exemplos rápidos para a gente fechar aqui a fala. A gente tem visto uma explosão, então, dos créditos verdes no mercado mundial. Vejam só que loucura esse gráfico. Então, todas as empresas precisam de dinheiro para operar. E como é que elas estão pegando dinheiro no mercado? Atrelado à sustentabilidade, atrelado ao ISD. Então, uma explosão de bilhões e bilhões de bondes, de dívidas sustentáveis. A Klabin fez isso, a Suzano fez isso, a Votorantim Cimentos fez isso, várias empresas brasileiras e internacionais estão nesse movimento de dívida. Esse é um movimento de projetos que está vinculado a um projeto ISD, claramente. Também nas cadeias de valor, em suprimentos. Então, a gente compra serviços e insumos que o que interessava no passado era assegurar qualidade, assegurar preço e assegurar entrega. Hoje, também precisamos ter a sustentabilidade. Será que o seu fornecedor tem a licença ambiental adequada? Será que ele não tem aí o trabalho escravo? Então, tivemos notícias aí de companhias, recentemente,
né, pegas com polêmicas de trabalho escravo. Então, esse é um desafio enorme na sua cadeia de valor. Você vai manchar a sua marca porque tem trabalho escravo, trabalho infantil, em pleno século XXI. Isso é uma grande realidade, um grande desafio ESG de projetos a serem endereçados e mitigados nas companhias. Assim como nós temos visto no mercado, no supermercado, né, esses selinhos, né, cada vez mais, né, produto orgânico, eu reciclo, é reciclagem, FSC, empresa B, puxa, produto vegano, né, a construção sustentável. Então, não acaba nunca esses certificados, e é uma tendência, é um desdobramento de projetos ESG para atendimento de produtos e negócios cada vez mais. Então, gente, a gente vai poder olhar essa visão numa visão tradicional, mas também numa visão ágil, ou seja, cada vez mais as startups estão trazendo soluções, né, trazendo protótipos de soluções de mercado. A gente tem aí, por exemplo, grandes marcas, grandes nomes, como o Nubank, que é reconhecido internacionalmente, cada vez mais, né, explorando, trazendo soluções disruptivas, né, em atendimento, em facilidade. Então, tudo isso também é uma questão de transparência, de relação com o consumidor, né, de accountability, de disclosure, que vai ser uma visão de como é que você reporta, como é que você se relaciona, como é que você tem uma transparência, como é que você se posiciona. Então, os protótipos de métodos ágeis vão também nos ajudar nesse desafio de testar produtos e serviços socioambientais no mercado, transparentes, né, com uma boa governança, que vão criar cada vez mais soluções para os nossos desafios. E as polêmicas, temos polêmica sim, né? Temos algumas polêmicas para fechar. A gente tem visto que o greenwashing é um grande perigo, então cuidado, você é gerente de projetos, o que você está reportando, fazendo, indicadores que você leva para a mídia, né? O que você leva para os seus clientes, porque não podemos levar o que não tem lastro, né? Porque vai ficar uma questão muito frágil, né? Ou nós temos projetos robustos e estruturados, ou em algum momento seremos questionados. E Harvard também traz aqui que a conta, né, o acerto de contas do ESG vai chegar, gente. Olha só, tem muita empresa, muita gente colocando a cara a tapa, com projetos, com programas, com notícias maravilhosas. E temos visto que não é bem assim. Então, temos aí um desafio nos próximos anos para reduzir essas companhias, que são companhias que estão fazendo projetos, alardeando na mídia, mas, na verdade, no final do dia, tem um lastro muito baixo, muito frágil, e o mercado não vai aceitar, porque o mercado precifica cada vez mais isso. O mercado entende quem são as boas companhias, quem são as companhias ruins, ele vai precificando nas suas relações de receita de produtos e serviços e de ativos reputacionais. Então, não adianta muito. Aqui, uma hora a conta chega, a gente precisa fazer as coisas com qualidade. Bom, o que a gente vai levar desse webinar para a gente ir para as perguntas? Então, primeiro, queria destacar os projetos ESG exigem um aprofundamento de riscos estruturais. Emergência climática está aí, né? Os desafios de recursos naturais estão aí, mudanças de padrões de consumo estão aí. Então, precisamos endereçar algo estruturado que vai impactar o projeto na ponta, vai impactar novos produtos. Os projetos ESG, eles têm uma alta intensidade com stakeholders, cada vez mais precisamos nos relacionar com organizações sociais, né, com ativistas, com governo, com mídia, com empregados, com vários atores que compõem o tecido social, que compõem os territórios, que compõem as relações com a empresa. E também o gestor de projetos precisa incorporar esta lente. Poxa, mas eu não estou fazendo um projeto ESG. Não interessa, né? Isso é sistêmico, isso é transversal. Então, a visão de longo prazo, a visão de impacto é fundamental em todos os projetos, e é isso que o PMBOK traz nessa nova versão, e é isso que cada vez mais será exigido no mercado em termos de competências, capacidades, habilidades, experiências do gestor
de projetos. Bom, eu queria respirar um pouquinho, que eu falei demais, e a gente trocar um pouquinho aqui de informações. Olha, assim, não, Orlando, assim, a questão das perguntas, elas estão bombando. Eu estou achando que a gente vai ter que fazer um outro webinar, a gente vai ter que fazer, porque a gente tem pessoas muito interessadas, né, em algumas questões, e a gente está com questões bem interessantes, inclusive de colegas teus, do corpo docente dos nossos cursos, que aí estão te colocando na fogueira para que você possa aí falar um pouquinho sobre dois aspectos. Então, aqui a gente tem muitas perguntas, aí eu fiz uma seleção, eu vou aí juntar duas perguntas de dois docentes nossos aqui da FIA, tanto a Daniela Fontana como o Paulo May. Então, a Daniela, assim, bom, será que existe alguma forma de analisar os riscos dos projetos quando o critério ESG não for atendido? Quer dizer, então, como que a gente vai incorporando isso na análise de riscos? E o Paulo May, você considera que ESG tenha projetos próprios ou ESG deve fazer parte de todos os projetos, né? Ele, particularmente, ele é um fera na parte de gerenciamento de projetos, né? Qual que ele, particularmente, vê o melhor caminho pela segunda opção? Então, como você diz, e depois eu vou passando as outras perguntas. Excelente, obrigado aí, Dani e Paulo, pelas perguntas. Bom, vamos lá, riscos. Eu acho que ESG é uma lente de riscos transversal para projetos. Então, a gente precisa considerar fatores sociais, ambientais e governança numa régua de avaliação. Então, isso pode ter pesos, pode ter ponderações. Então, por exemplo, quando a gente olha uma indústria de capital intensivo, o fator social, o fator territorial é muito relevante. Engajamento com stakeholders, relação com o poder público local, relação com licenciadores, com reguladores. Como é que você lida com isso? Então, numa empresa de capital intensivo, essa é uma régua de riscos fundamental. Quando você migra para outros mercados, por exemplo, migrei para um mercado de varejo, estou com um produto na gôndola, estou atendendo o consumidor direto, você tem outras discussões, por exemplo, aqui você pode ter uma discussão do mercado plant-based, cada vez mais forte, mercado vegano, vegetariano, com soluções que estão crescendo no mercado. Você pode ter uma discussão em que o ambiental tem mais peso na sua avaliação de risco. Então, se você não tiver, por exemplo, uma certificação que garanta a rastreabilidade, que chancele por via independente que você tenha uma relação ambiental boa com a sua cadeia de valor, você vai perder resultado no seu produto, né? Você não vai conseguir agregar valor, vai ter impactos de margem no seu produto. Então, a avaliação de risco socioambiental, ela pode ser feita numa visão de materialidade, para eu compor um relatório, para eu compor uma visão de reporte, de transparência, mas também pode estar numa visão de projetos para você ponderar nesse mercado quais são os fatores que fazem mais ou menos sentido, e aí você pode fazer uma adaptação desses riscos socioambientais. E aí, calibrando as expectativas do mercado, né, com as ferramentas que você tem do PMBOK. Então, essa é uma leitura aqui de riscos socioambientais. Agora, o Paulo, você pode voltar à pergunta, Gra? Só para eu... O Paulo, ele comentou o quanto que considera que o ESG, né, tenha projetos próprios que tenham finalidade ESG, ou o ESG seria um princípio norteador de todos os projetos, né, que eu acho que foi uma coisa que você comentou ao longo dessa conversa, né? Ele também acredita que seja a segunda opção, ou seja um princípio norteador, né, do fazer o projeto, né, incorporando em todas as etapas este olhar para esses impactos. Perfeito, não, eu concordo super aí com o Paulo, inclusive, o maior prazer estar nesse diálogo aqui. Sem dúvida, eu acho que cada vez mais é um fator transversal de projetos. Então, veja, eu dei exemplos aqui de cadeia de valor, de compra de insumos e serviços, eu dei exemplos de dívida, de crédito, de captação no mercado de créditos e capitais. Então, a gente tem o exemplo aqui de marcas, de rastreabilidade, certificações para produtos. São coisas completamente distintas. A gente poderia até entrar em outros fatores, né? Por exemplo, questão de atração, retenção de talentos, engajamento, clima organizacional. Hoje, como é que você vai atrair gente para a sua companhia se você não tem práticas robustas e ESG no longo prazo, compromissos, né? Compromissos consistentes que não param num relatório, não param numa discussão do relatório GRI.
eles vão além, eles transbordam de uma discussão, né, de reporte e transparência para a realidade, para a economia real. Então, eu, sinceramente, estou convicto, Paulo, que a gente vai cada vez mais ter lentes ESG transversais em todo e qualquer projeto. E alguns mercados que talvez não estão implementando isso terão desafios. Então, por exemplo, quando você pega lá as bicicletas da Yellow, por exemplo, que foi um desafio enorme lá, que gerou uma pancada de volume de passivos, né, passivos ambientais, pelo volume de materiais que foram desperdiçados quando a companhia fechou a operação no curtíssimo prazo, né, ela tem um passivo, uma dívida enorme. Você tem aqui um desafio ambiental, um desafio, né, que é uma lente de projetos que talvez não estava incorporada na avaliação do lançamento dessa companhia, que hoje é um passivo que já se transformou aqui num passivo de dívida enorme. Então, veja, você tem fatores transversais, né, sociais, ambientais de governança que precisam estar na conta. E, só para fechar, isso cada vez mais tem que refletir no resultado financeiro. Então, tem várias métricas, quando você olha o True Price, True Value, Social Return Investment, como é que você coloca na linha do resultado financeiro essa discussão social, ambiental de governança? O principal exemplo é carbono. Várias empresas não vão existir mais se não mitigarem o seu carbono. Elas são intensivas em carbono, elas vão sofrer, porque o carbono vai ter preço. Ele já tem um imposto, já tem um custo em vários países. No Brasil não tem ainda. Como é que você vai operar? Como é que você vai fazer um projeto de M&A, um projeto de uma nova fábrica ou de logística, sem considerar a pegada, o footprint de carbono? Poxa, eu vou usar óleo diesel ou vou usar, né, etanol? O impacto é enorme, enorme. Então, essa é uma discussão de projetos que poderia impactar a logística, poderia impactar fusões e aquisições, poderia impactar novas fábricas, novos empreendimentos. Mesmo que não seja projeto ESG, ele vai ter que ter uma lente transversal ESG, sem dúvida. Bom, Orlando, aqui a gente está com muitas, assim, você não tem noção das perguntas, assim, super bacanas. Eu queria ter aqui 2 horas para a gente poder falar de tudo. Eu estou pensando algumas para poder juntar e a gente ter o máximo de respostas. Eu vou juntar 2, né, da Bárbara Ferreira e do Felipe, né, que são pessoas bem queridas e aí pegaram pontos bem interessantes, que é a questão de demandas convergentes e divergentes, né, em relação aos stakeholders, né? Como a gente lida com demandas que são conflitantes e divergentes de stakeholders em projetos, que podem ter diferentes expectativas em relação ao desempenho de ESG das organizações. E aí a Bárbara traz um ponto bem interessante, que ela fala como o ESG tratam de ações constantes de longo prazo, como que essas ações se encaixam no que é enquadrado como projeto pelo PMBOK, né? Algo com começo, meio e fim, no que se refere à gestão, né? Se tem alguma coisa que às vezes você não consegue circunstanciar neste tempo, né? Então, eu queria ver a tua visão a partir da tua realidade prática, né? Porque você atua na parte de mineração, né? Então, assim, eu acho que talvez você possa contar um pouquinho como você lidou com diferentes stakeholders na condução de projetos e falar também para a Bárbara sobre como você vê essa noção de longo prazo que ela é necessário quando a gente fala de ESG. Tem uma expressão aí que é a composição de interesses, né? Então, assim, cada vez mais as companhias vão compor interesses com os stakeholders. Então, lá atrás, a gente viu que era o interesse sozinho da companhia, a companhia direcionava o seu resultado financeiro e não se importava com os stakeholders, e hoje ela é obrigada, não é que ela queira ou não queira, ela é obrigada a se relacionar, a responder, a ter uma visão, né, proativa. Então, o alinhamento das expectativas é a composição dos interesses. E onde é que isso resvala em projetos? Isso vai resvalar nessa avaliação, por exemplo, quando a gente pega lá uma matriz, né, quando a gente vai fazer uma matriz de materialidade, que é uma ferramenta super importante. Puxa, o que a sociedade está demandando? Quais são as pressões? Quais são os desejos, anseios dos stakeholders? Versus, quais são os desejos e anseios da companhia no médio e longo prazo? Então, a gente tem que fazer um casamento de interesses. Então, por exemplo, quando a água é um desafio num território específico, tem escassez de água e a companhia precisa de água para produzir,
e também a comunidade precisa de água para sua geração de renda em agricultura familiar, a gente vai ter que fazer uma composição de interesse. Senão não vai ter perenidade, não vai ter longo prazo de ninguém. Então, os projetos, eles acomodam a visão de expectativas a partir da composição de interesses. E como é que tem acontecido nos últimos anos? Cada vez mais, as empresas estão flexibilizando a sua atuação. Elas estão incorporando novos stakeholders, elas estão trazendo novos projetos, novos investimentos, sendo mais proativo, porque nós aprendemos nos últimos 100 anos, né, e temos um longo caminho aprendizado ainda, que nós precisamos, né, atuar de maneira, né, regenerativa, de maneira positiva, com os impactos positivos no longo prazo. Não adianta a gente não ter essa composição de interesse. Então, você vai ter ferramentas para isso, desde uma visão de diagnóstico, você vai conseguir planejar isso, conseguir orçar, conseguir acompanhar isso, indicadores intermediários, indicadores de resultado, compondo os interesses e consultando sempre a comunidade sobre a favorabilidade, ou seja, de que maneira que você está avançando a percepção de valor da companhia, dos projetos, frente aos stakeholders. Então, essa é uma forma de avaliar as expectativas com a composição de interesses. Agora, sobre a pergunta, né, de como é que o PMBOK pode estruturar essa visão de longo prazo, os métodos, é uma pergunta super interessante. Você tem caminhos dessa estruturação, por exemplo, em mercados perenes, em mercados de longo prazo, em mercados em que você vai ter, por exemplo, mercados agrícolas, em que você tem uma cultura agrícola que vai demorar 5, 10 anos para ter o resultado, vai demorar muito mais para ter um payback, um ROI, para ter a rentabilidade de um projeto específico. Nessa composição de interesses, vai ser fundamental você ter gates intermediários de resultados. Como é que você mensura isso? Então, vai partir sempre de um baseline. Qual o baseline que você vai querer produzir, por exemplo, num sistema agroflorestal, que você vai fazer uma composição lá de produtos de açaí, da biodiversidade, junto de ativos florestais para sequestrar carbono, por exemplo, e vai gerar receita no longo prazo. Isso demora 10, 15 anos. Como é que você olha esse resultado? Então, uma visão é sempre estruturar um baseline, como é que você está partindo, né? O ponto de partida, como é que você se estrutura, como é que você define objetivos e metas que vão ser traçados por um cronograma, por uma governança periódica, né? Por gates de entregáveis. Então, tudo isso o PMBOK vai trazer essas ferramentas, né? E aí, como os projetos às vezes são muito longo prazo, o que você vai ter? Você vai ter entregas intermediárias, resultados intermediários de projetos que vai alimentando, né, os indícios de que daqui a 10 ou 15 anos você vai ter, né, o payback, o ROI, você vai atingir a TIR do projeto, o resultado financeiro do projeto. Então, é um caminho para olhar o ISD dessa maneira, é sempre olhar resultados intermediários, olhar o baseline, né, mitigar os riscos, né, e focar nas entregas de longo prazo, mas sempre com indícios de que o médio prazo vai te trazer as respostas. E aí, só para fechar, o seu forecast, a sua previsão vai ser muito mais assertiva se você tiver esses instrumentos de médio prazo. Se você conseguir entregar, por exemplo, né, no meu board, no meu conselho de administração, eu vou ter 30%, 40% de mulheres e negros nos próximos 5, 10 anos. Mas quais movimentos intermediários eu preciso garantir para ter inclusão e diversidade hoje? Quais atrações, treinamentos, né, fomentos, vieses inconscientes que têm que ser tirados de processos de atração para você garantir a entrada de mulheres e negros e fomentar, por exemplo, liderança em organizações que não têm, né, pessoas, né, para assumir esses desafios, elas precisam ser fomentadas e incluídas nesse desafio. Então, você não vai esperar 10 anos, né? O Magazine Luiza não vai esperar 10 anos, né, após o trainee para ter liderança, mas pode ter resultados intermediários desse percentual que foi colocado, 30% daqui a 10 anos, eu vou entregar números intermediários e acompanhar minha governança para sentir o calor, né, se eu estou chegando no meu resultado, né, de longo prazo. Então, o PMBOK traz essas ferramentas intermediárias que são muito importantes.
Bom, Orlando, a gente está no nosso finalmente, mas aqui, assim, a gente está com mais de 30 perguntas para você ver como o pessoal está realmente, assim, é um tema que mexe mesmo, as pessoas querem debater, né, sobre essas questões. Eu separei só duas, assim, para a gente fechar, até porque senão aqui a gente acaba ultrapassando o horário que estava previsto, né? Uma que é bem interessante, que queria saber o quanto que qual a diferença, né, de quando fala do ISD, né, em termos de responsabilidade social corporativa, né? Será que a gente não é a mesma coisa, né? Então acho que pudesse. E a Simone, ela comentou, a Simone Magalhães da Sadala, né? Fala, você não acha que as empresas estão exagerando aqui no ISD? Será que não é mesmo assim esse modismo só para poder atender aquilo que são talvez interesses do mercado de capitais? Então, qual que é a tua visão disso? Poxa, excelentes perguntas, hein? Tô adorando. Responsabilidade social corporativa, ela acabou sendo incluída nessa discussão do ISD. Ela acabou, né? O ISD acabou tomando um protagonismo muito grande, mas tem aí algumas confusões para a gente estabelecer aqui hoje. Então, primeiro, né? A responsabilidade social corporativa, ela vem de um histórico aí de no mínimo aí uns 20, 30 anos das organizações, e aí o ISD, como sigla, ele vem nos últimos 15 anos. Né? Em paralelo a isso, a gente tem a discussão dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as metas, a Agenda 2030. Então, o que está acontecendo no mercado? Está tendo uma grande confusão conceitual, as coisas estão se confundindo. Então, o ISD, inicialmente, ele era uma visão de mitigação de riscos, né? Proteção de valor no mercado financeiro, né? Proteção e geração de valor, e agora tudo virou ISD. Até a Exame, por exemplo, né, fez a publicação ISD e não mais a publicação de sustentabilidade, que era um prêmio aí muito famoso, reconhecido no Brasil. Então, na verdade, o que acontece? A sigla, ela tomou um protagonismo, né? Ela vem do mercado financeiro, mas hoje não estamos falando somente de mercado financeiro, estamos falando de outras coisas, e nós precisaremos de uma melhor definição desses frameworks. Não está claro essa discussão ainda. Então, cada um diz uma coisa. Então, a minha leitura, você tem um protagonismo da sigla ESG, que não necessariamente diz apenas do mercado financeiro, diz de outros mercados, outras visões de sustentabilidade que foram ampliadas. E nesse guarda-chuva está a responsabilidade social. Então, ela continua sendo muito importante, muito estratégica, extremamente, né, relevante para os negócios, mas ela está encampada hoje nessa discussão. Eu não sei como é que vai continuar, como vai ficar. A minha visão é que o ESG vai se fortalecer e vai estabelecer uma visão sistêmica, integrativa das tendências sociais das companhias. Então, essa é uma leitura. Né? Agora, segunda pergunta, sobre modismo. Eu acho que tem muito exagero, sim. Eu acho que tem muito falatório, especialmente tem uma dificuldade enorme de métricas, de padrões. Então, isso está em vários artigos, tem artigos aí do MIT, de Harvard, tem uma iniciativa do CFA Institute, né, que é uma para certificar as pessoas na formação no mercado financeiro ESG. Quais são os padrões? Né? Então, o GRI, para relatórios, vai trazer padrões, né? Vários anos já trazem padrões. Mas será que isso é suficiente para os padrões que estão emergindo, aos novos desafios? Por exemplo, a SASB, né, que é uma associação internacional que influencia índices de bolsas no mundo inteiro, né, tem padrões específicos por mercado para índices ESG em capital aberto. Então, é uma proposta, mas não sei se é a melhor proposta. Então, eu acho que o grande desafio primeiro, nós precisamos de um consenso de reporte, de padrões, de práticas, de políticas. Isso não está claro, isso é um desafio que precisaremos fazer. Naturalmente, as companhias que operam superficiais no marketing, elas vão, né, perder muito valor, porque elas não vão se sustentar nas melhores práticas de mercado. Isso vai acontecer cada vez mais. As regras vão subir, certificações, auditorias por terceira parte, auditorias independentes, protocolos, formas de reportar, formas de se comunicar com investidores, com mídia, com padrões de mercado, padrões setoriais,
Regulações de governos vão surgir também, regulações específicas nacionais. Então, tá em discussão. O grande desafio é a gente conseguir padronizar e, principalmente, gente, temos confiança, porque é muito fácil você colocar no site, colocar na notícia, colocar no anúncio. Ter confiança, credibilidade é uma coisa que se constrói no longo prazo. Então, precisamos ter métricas, padrões específicos para lidar com isso. Estamos ainda, né, em construção. Não acho que é um modismo, não acho que é um fake news, alguma coisa de curto prazo. A gente já está tendo indícios de algo robusto, porém tem muita coisa ainda ruim, muita coisa mal feita, que vai cair por terra nos próximos passos, nos próximos anos, com certeza. Bom, por isso, né, que a gente, então, né, convida a todos vocês, aqueles que querem se interessar mais, a gente tem introduzido essa temática nos nossos cursos, né, particularmente do de especialização, no nosso MBA, né, onde fala muito sobre essa questão de ética, onde a gente tem provocado os nossos alunos a pensar em projetos aplicados em termos socioambientais. Então, acho que isso já está muito embicado naquilo que a gente tem oferecido dentro da FIA, particularmente no nosso núcleo de gerenciamento de projetos, e fica um grande desafio que a própria professora Rosa Maria Fischer escreveu para a gente nas questões, que é, puxa, né, como a gente realmente pode internalizar, né, ESG nos padrões da cultura da organização, né? Então, ela não veja só como assim, é um projeto de ESG, não, ESG tem que pautar, né, todo o processo de tomada de decisão. Então, eu queria agradecer muito, Orlando, de você estar aqui nos provocando. A gente vai ter várias perguntas, vamos ver aqui, eu vou te encaminhar as perguntas para que depois a gente possa responder para as pessoas que deixaram o seu nome, né? Então, para a gente poder continuar esse diálogo. Faço um convite já para todos que estarem aqui. A gente vai ter no próximo mês um novo webinar falando sobre a questão de equipes virtuais, o engajamento, como estabelecer engajamento e confiança, né, ao lidar com equipes virtuais. Vai ser pela Raquel, que é a Chang, que é do nosso grupo, né, e ela está aí já no finalmente do seu doutorado, uma pessoa que tem atuado nesse tema de trabalhar de equipes, né, virtuais. E na pandemia isso ficou bastante acentuado, então eu convido para vocês, que vai ser no dia 24 de junho, então aqui quem não cadastrou seus dados, a gente vai encaminhar para vocês esse convite. Então, eu queria agradecer, a gente já não tem mais tempo, a gente teria muitas perguntas, temos aqui mais de 30, Orlando, né? Então, isso já não faz um convite para, quem sabe, criar mais um seminário, um workshop para a gente debater. Agradeço de coração a presença de todos, todo o corpo docente, aqueles que são nossos alunos, aqueles que não conhecem a FIA, que venham conhecer e poder ter aí o privilégio de ter aula com o nosso professor Orlando Nastri, né? Que veio compartilhar o seu dia a dia, o quanto que ele tem trabalhado com esse tema no setor, na empresa onde ele presta consultoria e também em todos os cursos que ele tem oferecido aqui dentro da FIA. Orlando, quer fechar? Últimas palavras? Legal, as 80 pessoas aí que continuam de pé, muito obrigado a todos, a todas pela oportunidade, estou muito feliz. Pelas perguntas também, gostei das provocações, né? Vou tentar responder aí, Grazi, o que eu puder aí na sequência. Queria agradecer muito a FIA, acho que é um local de excelência que está levando muito a sério as discussões socioambientais, gestão de projetos. A Graziela, principalmente, pela grande inspiração que sempre foi, sempre, né, tem um grande carinho. Então, acho que é uma discussão importante, a gente está começando aqui, gente, a estruturar um debate. É uma coisa que veio com muita força, tem muito cuidado, a gente tem que ter cuidado, né, de fato, com o greenwashing, com riscos, mas tem um mar de oportunidades, um oceano azul de oportunidades, né, de ferramentas, métricas, de formas de trabalhar, formas de organizar projetos ESG em empresas, organizações, governo, consultorias, né, ONGs. Então, acho que tem muito, né, um mar de oportunidades. Então, eu queria agradecer. E acho que é isso, vamos juntos aí construir esse debate, essas oportunidades brasileiras que precisamos ter, um debate qualificado para mitigar riscos e gerar mais oportunidades para os projetos socioambientais. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.